Fala moçada, beleza? Tô aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo tutorado do Governo de Minas Gerais. Volume 2, semana número 2. O tema dessa semana é cidade e metrópole, pessoal. Mas antes da gente começar, é de extrema importância que você se inscreva aqui no canal Escola Online. Ative as notificações para que toda vez que sair um vídeo novo você fique sabendo. Também nos sigam nas nossas redes sociais. No nosso Instagram, por exemplo, é liberado toda semana o cronograma de postagens, pessoal. Visite nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Eu sou, o professor Galvão, professor de Geografia. Antes da gente começar, pessoal, eu gostaria primeiramente de mandar um salve para minha filhada que tá no primeiro ano e que assiste meus vídeos. Beijos, Zildinha, lá de Canaã, viu? Canaã, pessoal, para quem não sabe, é a cidade mais importante de Minas Gerais e, se bobear, do universo e até mesmo do Brasil. Beleza, Zildinha? Forte abraço. Pessoal, também quem puder aí me dar uma força no meu Instagram, onde eu produzo conteúdos com humor vinculado à geografia, prof.galvão.gel, vou ficar muito happy feliz, beleza? Então vamos lá, rapa mole é doce, mas não é dura não. Contexto. Pessoal, a intensificação da urbanização ocorre por alguns fatores, pensando no Brasil. Primeiro, não nessa ordem, industrialização. O Brasil se industrializa, surgem mais oportunidades de trabalho no ambiente urbano, o que acaba sendo um atrativo. Pô, tô na roça. Não tô legal, não tô me sentindo bem. Pô, eu posso trabalhar na cidade e quem sabe ganhar a vida lá. Partiu cidade, beleza? Tipo o Will Smith em Um Maluco no Pedaço. Só que ele vai da Filadélfia, que é uma cidade, uma metrópole, para outra cidade, para outra metrópole. Pessoal, outra questão, a modernização no campo. O trabalhador rural perde seu emprego no campo justamente devido à inserção da máquina. A máquina faz o trabalho de vários trabalhadores ao mesmo tempo. Então, a modernização do campo gera o desemprego também no campo, beleza? E as pessoas, claro, sempre vão em busca de melhor qualidade de vida. Mas pensem bem, as pessoas vão para cidades onde tem pouca oportunidade ou muita oportunidade? Em questão de tanto de possibilidades. As que têm mais possibilidades. Por isso, nós observamos aí no contexto do século XX um processo fortíssimo de metropolização, ou seja, o crescimento, o aumento da influência de metrópoles, principalmente duas metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, beleza? Que são os dois centros atrativos de pessoas que migram do campo para cidade. Pessoal, o processo de metropolização faz com que as áreas urbanas dessas metrópoles se expandam de forma muito intensa, gerando a conurbação. Ou seja, o extrapolamento da área urbana sobre o limite do município, invadindo outro município. Alguns casos aí muito comuns, como Belo Horizonte, como Betim, com Contagem, com Nova Lima. Você não sabe onde começa outro. São Paulo, Guarulhos, com ABC Paulista, assim por diante, pessoal. Isso tudo é conurbado. A macrocefalia urbana é quando as cidades crescem ao ponto delas terem um contingente significativo da população total de um país ou de um estado apenas em uma cidade. Por exemplo, a cidade de Montevidéu, no Uruguai. A cidade de Montevidéu, no Uruguai, quase 50% dos uruguaios moram nela. Metade da população do Uruguai mora em uma única cidade. E a favelização, né? As populações pobres chegam à cidade, não tem onde morar. Aí nós temos a expansão das moradias irregulares, as nossas famosas favelas. Cultura e lazer, isso é minha vontade. Somos mais você, favela. Cultura e lazer. Atividade número 1. Assinale o conceito abaixo que melhor define a definição, a expressão metropolização. Alternativa letra A. Designa a formação de uma cidade, seja ela de grande, médio ou pequeno porte. Falso. Metropolização, metrópoles, cidades de grande porte. B. É o mesmo de urbanização. Pessoal, urbanização leva a metropolização, pode levar, mas nem toda metropolização é urbanização e assim por diante. Então, não. A urbanização, o crescimento das áreas urbanas, seja o tamanho que seja a cidade. C. É o processo de constituição de expansão de uma metrópole e sua
área de influência. Ah, letra C de Cruzeirão. Cabuloso, pessoal. As metrópoles crescem, aumentam sua influência e acabam inchando cada vez mais. Resposta letra C. 2. Sabemos que ao longo da urbanização brasileira, o problema da macrocefalia urbana ampliou-se no decorrer do século XX. Quando vários processos contribuíram para o crescimento exponencial do espaço geográfico das cidades e o aumento de suas populações. Dentre tais processos podem se citar a matriz eminentemente urbana da cultura brasileira. Pessoal, a cultura brasileira, ela é muito, do ponto de vista meu, ela não é totalmente urbana. A cultura brasileira mesmo, ela tem uma origem rural muito intensa, beleza? Então, falso. B, a desvinculação entre o capital e trabalho no meio urbano. Falso, pelo contrário, essa vinculação é muito forte. C, a realização de políticas públicas de incentivo. Não ocorreram essas políticas públicas de incentivo para o êxodo rural. Então, letra D, o rápido processo de êxodo rural fez com que um grande fluxo de pessoas chegassem até as cidades. Pessoal, isso é muito interessante, né? Aproveitando que eu falei da minha querida prima e afilhada Zildinha, por exemplo, a minha família da minha mãe são 13 filhos. Dos 13 filhos, dos 13 filhos, 5 ficaram na roça. Os outros 8 foram para a cidade. Ou seja, ocorreu um forte êxodo rural lá na casa da minha avó, na metrópole de Canaã chamado Água Fria. Que lugar bom, viu? 3. Leia o texto abaixo e em seguida responda a questão proposta. O fenômeno não é novo e nem universal, e nas 2 últimas décadas adquiriu uma escala internacional. Apesar de não serem novidade, os loteamentos murados e os condomínios fechados produziram, em função da sua escala de extensão, uma nova morfologia urbana, ou seja, uma nova forma. Assemelham-se em várias cidades do mundo e têm singularidade de ser um produto imobiliário. Imobiliário, nós estamos falando provavelmente de especulação imobiliária. Com barreiras físicas que impedem a entrada dos não credenciados. Indique 2 fatores que contribuíram para a proliferação dos condomínios fechados e dos loteamentos murados. Pessoal, primeiro, infraestrutura urbana decadente ou deficitária. Se você não tem uma estrutura urbana eficiente, você acaba procurando novos locais. Como, por exemplo, os condomínios fechados, eles chegam ao ponto de ter mercados, escolas dentro dele. Primeiro ponto. Segundo, a violência, a criminalidade. Os condomínios fechados são áreas, na teoria, mais seguras. Então, a primeira parte aí seria isso. E aponte 2 consequências resultantes das instalações. Pessoal, a principal, a segregação socioespacial. Você proíbe determinadas populações, normalmente pobres, de frequentarem um local que é, vamos dizer assim, exclusivo para populações ricas. Nós podemos dizer também que nós mudamos a dinâmica da cidade com a criação de novas centralidades. Para quem já foi em Belo Horizonte, eu tenho eu desde criança eu vou a Belo Horizonte, que eu tive que fazer um tratamento, por isso que eu sou assim meio doido, pessoal. Eu não bato bem na cabeça, mentira, era negócio de tireoide. Eu lembro quando começou a construir, por exemplo, o Alphaville ali na Lagoa dos Ingleses, o Jardim Canadá era era um posto só que tinha lá. Hoje em dia, após a construção do Alphaville e de outros condomínios ali próximo, a gente vê que essa localidade, Jardim Canadá, por exemplo, ele vai expandindo. Claro que está às margens da BR-040, mas ali quase que está criando uma certa centralidade. Um novo polo central, não de Belo Horizonte, mas com alguns serviços importantes. Por exemplo, agora tem, se eu não me engano, já um McDonald's lá. Tem agências bancárias, lojas de material de construção, posto, restaurante, tem uma diversidade de serviços muito grande. Então pode ser uma nova centralidade surgindo devido à proliferação de condomínios, por exemplo, naquela região. Beleza? 4. Unifesp. No Brasil, em decorrência do processo de urbanização, verificou-se uma intensa metropolização da qual resultaram a cidades médias e, pessoal, cidades médias, metropolização, falso. B, metrópolis nacional, verdade, nós temos metrópolis com uma influência no âmbito nacional e sedes do poder econômico, certo, político, correto, como São Paulo, Brasília e Rio, corretíssimo. Rio e São Paulo, questões econômicas muito importantes, dentro dos seus estados, sendo poder político também, Brasília, como sendo poder político brasileiro. Pessoal, são as 3 metrópoles nacionais de fato existentes no Brasil. Só que existem diferentes conceitos para metrópole nacional.
Se for um conceito mais abrangente, nós podemos colocar Belo Horizonte, Curitiba, deixa eu pensar aqui, Fortaleza, talvez até mesmo Goiânia e assim por diante. Mas num sentido mais restrito, menos amplo, essas três aí são as 3 metrópoles nacionais. São Paulo, a grande metrópole nacional, Brasília e Rio de Janeiro, metrópoles nacionais. Então, resposta letra B. Por que eu tô parando aqui? Gente, o tio aqui tá voado. Tá avoando. E 5, que questãozão, sou. Os mapas ilustram... Opa, tá aí os mapas. O processo de urbanização do território brasileiro ao longo da última metade do século XX. XX20. Analisando a geografia da urbanização brasileira, pode-se afirmar que... Opa, a gente observa que houve um aumento das cidades com mais de 100 mil habitantes, mas principalmente na região onde já tinha essa maior porção dessas cidades, a porção leste do território brasileiro, próximo ao litoral, onde ocorreu o maior índice de povoamento do país. Pode-se afirmar que o fenômeno urbano no Brasil caracteriza pelo crescimento homogêneo das cidades, já está errado. Centro-Sul, na região Centro-Sul, sobretudo na causa de fusão de... Não, a gente tem uma concentração maior em algumas áreas como São Paulo e o estado do Rio de Janeiro. Então, falso. B. As cidades brasileiras ganharam expansão sobre os eixos norte-sul na década de 70. Leste-oeste em 1996? Não, a gente não vê esses eixos assim. Tive uma concentração bem restrita. Falso. C. Esse processo de urbanização acompanha a concentração industrial de serviços e forma uma rede urbana polarizadas pelas metrópoles nacionais e regionais na faixa leste do território brasileiro. Corretíssimo. A gente observa... Opa, tá meio fora ali, pessoal, mas resposta letra C. A gente observa que a porção leste do território brasileiro continua sendo a principal área, o principal foco urbano industrial do Brasil. Existe uma tendência das indústrias ir para o Nordeste, mas para essa região leste também. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição de vocês. Mandem aqui no comentário que o tio Galvão responde. Divulguem nosso projeto Enem, Eu Não Erro Mais. Em breve, agora no meio do ano, deve começar, onde nós teremos aulas ao vivo pelo YouTube, que ficarão disponibilizadas com material e tudo mais. Tudo gratuito. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Valeu!